E como dizia Camille, les piole tempionum levitam GT. E seguindo esse mantra, Rodrigo fez 3 pizzas maravilhosas, 2 salgadas e uma doce, e falou sobre o filme A Fraternidade é Vermelha. A narrativa pela imagem era mais importante do que os diálogos. Então os diálogos dele são sempre muito curtos, muito breves. Né? E aí ele tem uma ideia da poesia imagética, né? Que é o que ele faz com o Blé Blanc Rouge. Bom, o filme que nós acabamos de assistir faz parte de uma trilogia. Esse é o último filme da trilogia. Né? É o filme que fecha a trilogia. Então a gente assistiu ao contrário. Que eu acho legal porque eu assisti ao contrário também. Eu assisti ele primeiro no cinema e não tinha visto os outros dois. Né? Então eu vi ele, esse filme é de 94, né? Passou no Brasil em 95, né? O ano seguinte, naquela época ainda as coisas demoravam. Né? E depois eu vi no Estação Botafogo o Blé e o Blanc. Passa aí pra gente ver quem é o diretor. Então, o Krzysztof Kieślowski, passa o seguinte, eu tenho o textinho aqui do lado. Né? Ele é canceriano. Maravilha. Que pena. Pena. Agora só não é pior que Ares. Agora eu entendi. Só não é pior que Explica Ares. muito o sentimentalismo dele dentro da história. Mas isso não tem nada a ver com a questão. Ele é né? polonês. Ele é polonês. Né? Ele mudou para a França depois da queda do Muro de Berlim. Né? E ele lá, né, conseguiu continuar a carreira dele, mas ele alterou o processo dele de contar a história. Né? Tipo Chopin, né? Que Também é de Lodz. Nossa! Exatamente. Na mesma escola que ele estudou, estão Roman Polanski e Andrei Vaja. O Polanski também é polonês? Polanski, Polanski. Polan. Roman Polanski. Como assim você não entendeu? Raciocínio. Atenção. Polanski. Polônia. Polonski vai Ele Sim. após esse filme, ele resolveu que ia se aposentar, né? E aí ele faleceu 2 anos depois. Azar. Nossa, o que aposentadoria? Acalme-se. Certo, ele não aposentar, né? Mas ele morreu novo, morreu com 54 anos. Muito novo. Essa cara de velho todo, mas é porque é polonês, né? O europeu, ele envelhece muito rápido. Passa. Então, assim, esse filme faz parte da trilogia do Blé Blanc Rouge, né? Ele queria trabalhar as ideias da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, volta lá. Então, ele falou que a liberdade é azul, né? Vale a pena assistir os outros dois, assim, que eles... Você vê que os 3 filmes eles se relacionam, os personagens aparecem nos 3. Tem easter egg até dentro do negócio. Passa aí. Né? Igualdade é branca, a Juliette Binoche. Não, Julie Delpy. É Julie Delpy, isso. Delpy. Não, tá lá. Julie Delpy e o... Não, é Pi. Hã? É Julie Delpy. É Julie Delpy, isso. Mais um. Tá? A Verdade é Vermelha. Essa trilogia, ele constrói em cima de um insight que ele teve ainda na Polônia, quando ele estava contando as histórias, ele criou um decálogo, né, os 10 mandamentos, e ele entendeu que a construção da imagem era mais importante do que a narrativa. Quer dizer, a narrativa pela imagem era mais importante do que os diálogos. Então os diálogos dele são sempre muito curtos, muito breves. Né? E aí ele tem uma ideia da poesia imagética, né? Que é o que ele faz com o Blé Blanc Rouge. Então ele força muito nas cenas,
Né? A questão das cores, a questão da imagem. Passa adiante. É, o cara é vermelho também. Então, ele vai representar, né, as cores, né, desses 3 conceitos, né, e ele vai cruzando as histórias e transformando essas histórias todas numa só. Né? Então são 3 histórias independentes, você pode ver uma cada vez, mas quando você junta as 3, elas ganham corpo. Não é que nem uma trilogia que conta uma história em sequência. Ela é uma história que ela vai ganhar corpo pela inter-relação entre eles. Um pouco aquele filme, tem outro filme francês também que tem a música do Ravel, dos Baudelaire Ravel, que são histórias que se entrelaçam em Paris. São várias histórias que elas vão se você não sabe que filme é esse, não? Você viu esse filme comigo, eu acho. Nossa, eu nunca nem ouvi falar que tinha um filme assim. Eu sei de Nova York. Não, tem o de Paris. O de Nova York já foi um plágio. Desse tipo, não é uma refilmagem, mas é uma coisa pensada numa da outra. Depois eu vou descobrir que filme é esse. Passa adiante. Então a forma de contar a história muda nessa fase que ele vai para a França. Né? Ele passa a usar uma quantidade mínima de diálogos, concentrando-se no poder da imagem e das cores. As palavras são substituídas por uma poesia imagética. Então, você vê que a história é toda muito sensível, muito poética, muito suave, né? Gostosinho. Passa adiante. O contexto, né? A gente tem que entender isso. É uma França pré-União Europeia. Então, a França ainda era só a França. Então, eles ainda têm lá uma visão nacionalista forte, ainda existente, né? O mundo é pré-internet, ou seja, né? a comunicação ainda é um troço complicado. Não, e a ideia da invasão, a ideia evasão de privacidade. A invasão de privacidade através do cara que escuta o telefone. Você imagina, ele mantém uma escuta telefônica. Aliás, mais uma vez sobre comunicação, que nem eu falei com ela, né, a gente está falando sobre comunicação também. Né? E a observação em cima da comunicação para a construção de uma ideia. E a solidão é a maior preocupação do cidadão francês médio. Né? E esse é o modo de viver deles. Eles são sozinhos. E aí, quando tem um contato, esse contato é intenso. A gente falou disso uma outra vez, né? Teve um dia desse que a gente estava falando disso. Né? A gente falou da construção. Mas a gente não falou do francês, não. Você falou tipo do nova-iorquino. Nova-iorquina foi no no Modern Love, exatamente. Que quando, tipo, que eles são muito sozinhos, mas quando eles se encontram, tipo, eles Mas é exatamente isso. A ideia de viver na grande cidade ou na sociedade europeia contemporânea é que nós realmente somos sozinhos, dependendo só da gente, né? E quando a gente entra em contato com o outro, essas relações são muito intensas, né? Muito diferente do nosso. A nossa relação é muito diferente. O brasileiro, né? O espanhol é parecido. O quê? Mesmo sendo um stalker sem noção. Porque ele não está sem noção, ele é um cara assim, ele não tem o que fazer. Põe no Ele início, você tá sempre- falando que a mulher era stalker, entendeu? E você falando que ela é. Mas no início você eu não entrando que stalker. Ela é stalker. Assim. Mas vamos mas combinar acho que é que doida. ele Stalker, é a stalker, evolução. stalker Ele tem 100 anos de perdão. Ele é a vizinha fofoqueira numa evolução. Em vez de sentar na frente de casa pra futricar na vida dos outros, Futricar. ela tá com escuta na ligação dos Quando eu outros. tinha a idade de vocês, a gente chamava isso de coruja. E coruja não fala, mas presta atenção. Então ela fica prestando atenção em tudo, né? Aquela pessoa que fica lá de olho, É uma sabe segurança de tudo que todos. acontece em volta, mas não conta nada pra ninguém. Eu chamo Não, ele no de caso, pescador de conversa. é a vizinha fofoqueira que vê tudo. Puta que- Isso. Fofoqueira que eu falo, que vê tudo e conta tudo. Vamos lá, o seguinte. Passa aí.
Ainda na contextualização, a gente tem que falar do cinema francês, né? Mas ele chama francês sob influência de um diretor polonês. Então você tem lá um cara que viveu o comunismo, então a fraternidade ela é vermelha, ele acredita nessa questão de que a proximidade das pessoas é uma questão comunista, é uma questão de arte, é uma questão... A imagem e a cena são cuidadosas, a ponto de não haver nada em cena que não esteja diretamente ligado com o roteiro. Não existe nada casual na cena do filme. Você vai encontrar em todas as imagens um vermelho. Eu percebi isso. É verdade. Sempre tem, tipo assim, pode ser um pedacinho do livro no chão que é vermelho, ou tipo, só o Pode ser a sinal que tá parede. vermelho. coisa Sempre assim. vai ter um vermelho. Igual- Não tem uma cena que não tenha vermelho. Mas tem sim. Tem duas cenas que tem vermelho. Uma delas tem azul. E aquela hora da Azul luz, branco. né, da lâmpada. Uhum. Quando ela fica branca? Não, não. Não, mas na hora da luz tem uma questão acontecendo ali. Eu falei de verdade. Na hora da luz tem uma questão acontecendo ali. Passa pro próximo. Então sempre tem uma coisa vermelha em cena, né? Quando ele se refere aos outros filmes da trilogia, ele usa branco e azul como predominantes. Tá? Nessa hora do branco, ele é mais claro do que na hora do azul. A hora do branco é a hora que os dois estão em igualdade. Na hora que ela para do lado dele, ela começa a escutar ele e ele cede a vida com ela. Então você vê que ele fala assim, você é minha luz. E aí ele joga aquele Raio, doce. estrela, Hã? O quê? é raio, estrela e luar. No branco e no azul tem referência a, tipo assim, tem Tem. essa coisa também de Tem, ficar tem. vermelho? Tudo tem. Todos os filmes dele têm a relação do branco e do azul. Essa é a única... O branco dá dor na vista. O filme é tão branco. O filme é todo tão branco que é um troço alucinante. E ele passa, como essa história é a última mesmo, e o branco passa antes disso aí. Ela fala, é primavera. Ela tá na primavera. O branco passa no inverno. É tudo num ano só. Tudo branco. É tudo num ano só. Nossa. Inclusive filmado num ano só também, 93 para 94. Mas aqueles cachorros não crescem demais pra ser um ano só, não? O quê? Aqueles cachorros, os filhotes. Não, aí mas essa são uns 4 agora meses. nem. Desde a gravidez até a coisa, Não, passa uns a 4, gravidez 5 é 2 meses. É. desde O que- cachorro cresce muito depressa. Ah, Uma é semana igual depois tá também. correndo. Cada história dessas passa em torno de 3 a 4 meses e vai avançando. Avante. Pois é. Rodrigo! Rodrigo! Isa